Antes que os humanos dominassem o mundo, o planeta Terra era uma terra de gigantes. Cobras do comprimento de ônibus. Ainda hoje eu fico maravilhado com esse animal. Assassinos marinhos com mandíbulas grandes o suficiente para engolir uma pessoa inteira. Viram só? Dividiu essa coisa no meio sem problema. E predadores que fariam um T-Rex virar anão. Estamos falando de algo com um comprimento enorme que poderia retalhar você com um golpe. Mas de todas as criaturas que já existiram, qual é a maior? Usando as últimas descobertas e ciência de ponta, vamos revelar os 10 maiores animais que já andaram pela Terra, nadaram nos mares e pairaram nos céus. Isso é incrível! Maiores monstros do mundo. Versão brasileira Up Voice. Analisando os principais animais em todo o reino animal, espécie por espécie, e usando o comprimento como nosso guia máximo, faremos nossa contagem regressiva a partir do número 10. E o primeiro de nossa lista é uma criatura que você jamais esperaria. Uma fera assustadora, o maior inseto que já existiu. Bem antes dos dinossauros, um gigante alado aterrorizava os céus. Voando a mais de 30 km por hora e com mandíbulas que poderiam fazer répteis pequenos em pedaços, seu nome comum é libélula gigante. Uma pista para esse mega inseto antigo foi descoberta em 1940 em Noble County, Oklahoma, no sul dos Estados Unidos. Hoje, cabe ao especialista em insetos Brian Farrell a tarefa de cuidar dessa pista. Um fóssil frágil de 275 milhões de anos. Este é um fóssil espetacular. Este fóssil é a maior asa de inseto já descoberta. Para se ter uma ideia do quanto este inseto era grande, esta é uma libélula moderna gigante. Em comparação, é cerca de 1/5 do tamanho, no máximo, desta meganeura. Através desta única asa, já fica claro o tamanho gigantesco da libélula gigante. Ela possuía 4 asas. O par maior tinha envergadura de 76 centímetros, o que a torna 6 vezes maior do que muitas libélulas modernas. Se vivesse nesta época, ela seria comparada a um falcão e teria a envergadura do braço de um homem de 1,80 m. A partir de fósseis menores, mas mais completos, os especialistas descobriram que as libélulas gigantes não só se pareciam com as atuais, mas que também sua anatomia era incrivelmente similar. Então é provável que elas se comportassem da mesma maneira também como caçadoras mortais. Anthony Leonardo é especialista renomado em voo de libélula. Ele está desvendando os segredos sobre o que faz desses ases da aviação animal especialistas em caçar. Eles têm 4 asas que conseguem bater de forma independente. Se olharmos as asas com cuidado, vamos ver que elas são incríveis. A libélula consegue voar para frente, para trás, de cabeça para baixo. Ela também consegue fazer esses giros incríveis e abruptos em 6G. Elas também têm olhos com visão de quase 360 graus, pernas potentes para agarrar presas insetos e mandíbulas matadoras. Elas têm essas mandíbulas enormes, uma espécie de esmagadores que rapidamente cortam e retalham toda a presa em pedacinhos que ela depois engole.
Mas como foi que a libélula gigante ficou tão grande? E por que as libélulas atuais são tão menores? A resposta está na maneira como todos os outros insetos respiram. Os insetos não têm pulmões. Na parte externa do corpo da libélula existem aberturas chamadas espiráculos, que são pequenos buracos que se abrem e se fecham. E eles têm pequenas bombas que puxam o ar para dentro do corpo e depois o sopram para fora. Depois que está dentro dos espiráculos, o ar se move por uma rede de tubos chamada de traqueia. Desta maneira, o oxigênio é levado diretamente para cada célula do corpo. O problema é que existem tantos tubos que sobra pouco espaço para os músculos. E é isso que impede que as libélulas atuais fiquem maiores. Então, como foi que elas atingiram o tamanho monstruoso da libélula gigante? Como elas conseguiram criar músculos suficientes para mover asas gigantescas? Um paleobiólogo da Midwestern University, John Madden Brooks, acredita que ele tem a resposta. Ele está fazendo experiências para descobrir os segredos sobre o que torna um inseto maior. John acha que ficar maior tem tudo a ver com a quantidade de oxigênio no ar que elas respiram. A quantidade de oxigênio era muito maior no passado. O oxigênio de hoje é cerca de 21% da atmosfera ao nosso redor. No passado era cerca de 31%. 10% a mais não parece muito, mas isso é 50% mais oxigênio que respiramos hoje. Então parece que esse aumento de oxigênio na atmosfera é o que levou à possibilidade de que esses insetos pudessem ter ficado grandes como ficaram. Para investigar isso, John decidiu fazer algo radical: mudar o oxigênio que esses insetos respiram. Primeiro, ele pegou baratas e as criou em níveis de oxigênio bem menores do que temos hoje. Nesta câmara superior, temos baratas criadas em níveis baixos de oxigênio, cerca de 12%. E agora vejam o tamanho desses indivíduos. Elas podem parecer grandes, mas na verdade são pequenas para a espécie. John então criou outras baratas em nível de oxigênio do passado. Comparativamente, as baratas criadas aqui embaixo estão sendo criadas em um nível de oxigênio de cerca de 31%. E podemos ver agora como esses indivíduos são grandes, muito maiores do que aqueles criados em níveis menores de oxigênio. E isso fica muito claro quando comparamos os dois animais. Os resultados são claros e impressionantes. Mais oxigênio significa que os insetos podem ter um sistema respiratório interno menor. Com certeza, podemos dizer que conforme o oxigênio aumenta, isso permite que o animal desenvolva mais coisas dentro do seu corpo. E assim ele pode ter mais músculos e pode se tornar um desses predadores muito grandes e cruéis que com certeza existiam há 300 milhões de anos. Se estivéssemos vivos para testemunhar isso, a visão de uma libélula gigante teria sido assustadora. Este foi o maior inseto a voar pelos céus da Terra. Mas nosso próximo animal é muito maior. Adiantando o tempo desde a libélula gigante para 27 milhões de anos atrás. Nessa época, os céus eram dominados por um gigante emplumado. Com asas tão largas quanto uma estrada com 2 pistas e uma velocidade de cruzeiro mais rápida que Usain Bolt, ela poderia viajar a todos os cantos do planeta. A prova deste gigante surgiu primeiro na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Em 2010, o paleontólogo Dan Sepka descobriu uma coleção de ossos em um depósito no Museu de Charleston. Quando abrimos a gaveta e eu vi isso pela primeira vez, foi espetacular. Arrumando os ossos, Dan viu que aquilo não era uma descoberta corriqueira.
Havia isso com essa mandíbula de osso com dentes que quase parecia um crocodilo. Mas não era uma espécie de réptil. Dan havia descoberto a maior ave voadora de todos os tempos. Uma espécie nova, que eles chamariam de Pelagornis sandersi. Essa peça enorme aqui é o húmero. Esse é o primeiro osso do esqueleto da asa, então é equivalente ao osso do antebraço no esqueleto de um ser humano. Esse osso em especial é mais comprido que o meu braço inteiro, então ela tinha uma asa impressionantemente longa. O corpo da ave gigantesca media 1,83 metros. Com uma envergadura da asa de 7,32 metros, a maior ave viva atualmente, o albatroz errante, caberia facilmente embaixo de uma de suas asas. A envergadura da asa da Pelagornis seria igual a de um avião Harry Jumpjet. Tudo neste esqueleto nos diz que esta ave devia voar. Mas como algo assim tão pesado se mantinha no ar? Um exame mais minucioso dos ossos deu a Dan uma prova vital. Como as aves voadoras atuais, seus ossos são ocos e super finos. A parede óssea tem cerca de 1 milímetro de espessura e assim esse animal deve ter sido muito leve para o seu tamanho. Havia menos peso para ser suportado durante o voo. A envergadura de suas asas era igual à de um caça. Mas essa ave pesava apenas 22 quilos. Menos do que 1/3 do peso de um ser humano adulto. Mesmo sendo assim tão leve, um osso lança dúvidas sobre sua habilidade de voar. Esse osso, a escápula, é o equivalente à nossa omoplata e pode ver que é bem pequeno. Ele é assustadoramente pequeno e isso revela que esta ave não batia as asas com muito vigor. Se ela não batia as asas, como a Pelagornis voava? O especialista em biomecânica de voo Mike Habib acredita que a resposta esteja aqui. Eu tô aqui para tentar fazer um voo livre pela primeira vez. Eu tô muito animado. Uma asa delta tem uma envergadura similar à de uma Pelagornis. Ela também é leve, tem um esqueleto tubular e oco e uma asa grande e rígida. A física não muda, então a asa de um avião e uma asa delta são muito similares à asa desse animal, mesmo sendo feitas de materiais bem diferentes. A única maneira de Mike ou a Pelagornis conseguirem começar a voar é correndo contra o vento. Espero que eu consiga correr direito e não tenha que ser uma daquelas pessoas que são arrastadas pelo vento. Tá pronto para decolar? Decolagem, ok. Isso é incrível! Nossa, cara! Isso tá me dando uma boa ideia de como seria ser uma ave gigante voadora no passado. Esse é um feito incrível da engenharia e é uma maneira legal de voar, mas a Pelagornis fez muito melhor. 27 milhões de anos atrás, a natureza produziu um planador que era 4 vezes mais eficiente que esta asa delta. Na verdade, a Pelagornis era um planador melhor do que qualquer outra coisa que já existiu ou que a tecnologia produziu. Então, nós ficamos no ar durante uns bons 10 minutos, um voo longo e agradável, mas a Pelagornis teria sido uma campeã de voo em longa distância. Ela conseguiria ficar no ar durante semanas, talvez até meses. Ficar nas alturas durante longos períodos era essencial para a Pelagornis. Seus dentes ósseos, ideais para pegar peixes, revelam que ela era uma ave marinha. Há 27 milhões de anos, a Pelagornis vivia em um ambiente de mar aberto. A Pelagornis provavelmente conseguia cruzar quilômetros de oceano sem muita preocupação. Então, como a Pelagornis conseguia um feito tão extraordinário? Dan acha que o segredo deve estar com o mestre moderno do voo oceânico, o albatroz errante.
Os albatrozes fazem uso da maneira como o ar que flui sobre o oceano pode mudar a velocidade. Eles executam uma manobra ousada chamada de voo dinâmico. Dan acredita que se a Pelagornis tivesse de sobreviver no mar, ela faria a mesma coisa. Então, se olharmos as ondas, o vento logo acima delas está indo mais devagar que o vento bem mais acima, em uma altitude mais elevada, principalmente em mar aberto, e aves de voo dinâmico conseguem tirar vantagem disso. Elas se precipitam para a superfície do oceano e depois sobem no último segundo. Subir depressa dá à ave ritmo suficiente para ir mais alto e captar as correntes de ar que se movem mais depressa. Voando em curvas assim, a Pelagornis seria capaz de cobrir vastas distâncias e pegar peixes da superfície queimando muito pouca energia. Esta foi a maior e mais eficiente ave voadora na história do planeta. Ela dominou os céus do oceano. A Pelagornis ficou no limite do quanto as aves grandes podem crescer e ainda alçar voo. Mas se você acha que isso é grande, a seguir, em 8º lugar, teremos uma coisa enorme. Imagina entrar em um zoológico moderno onde eles deram um jeito de ressuscitar o maior mamífero que já andou na Terra. Você veria isto, 20 toneladas de carne por baixo do couro, medindo mais de 2 andares de altura. Provas deste mega mamífero antigo surgiram no século XX, onde hoje é o Paquistão. Porém, hoje, essas provas estão longe da Ásia. O paleontólogo Michael Fortelius está investigando uma coleção extraordinária de ossos desse animal no Museu de História Natural de Londres. Cuidado. Este crânio colossal é testemunha de seu incrível tamanho. Note que a cabeça apoia num longo pescoço. Nunca houve nada parecido com isso, nem de perto. Colocando todos os ossos juntos, podemos conseguir algo que parece com uma mistura de girafa e elefante. Ele é chamado de Paraceratherium. Ele era tão grande que um homem de 1,80 m poderia ficar entre suas pernas. Ele possuía 7,62 metros de altura. Era quase 2 vezes mais alto e 3 vezes mais pesado que o maior mamífero terrestre atual, o elefante africano. E medindo 8 metros do nariz até a cauda, ele era do comprimento de um tanque de batalha Abrams. Agora, a pergunta óbvia deve ser: por que ele ficou tão grande? Mas existe uma complicação a mais. Enquanto alguns cientistas acreditam que o Paraceratherium vivia nas florestas densas, Michael Fortelius acha que o habitat desta criatura era árido. E era afetado pela temperatura de seca quando a água era escassa e a vegetação insuficiente. Como um animal se torna gigantesco quando a oferta de comida é pequena? Michael Fortelius acredita que a resposta está nos dentes. Se conseguirmos analisar os dentes, isso vai nos permitir entender por que esse animal ficou tão grande. Os dentes são gastos de uma maneira que indica que ele se alimentava somente de folhas. E para comer as folhas, uma altura avantajada daria grandes vantagens a este animal. Como uma girafa, ele conseguia alcançar folhas que estavam além do alcance da maioria dos animais. Então isso explica a altura do Paraceratherium, mas não sua constituição avantajada. Fortelius acredita que a explicação para isso pode ser encontrada no próprio ambiente extremo. O animal ficou grande por causa, e não apesar de, seu ambiente hostil. Se você é pequeno, apenas um dia sem água já é uma coisa terrível. Isso pode matar você. Mas quanto maior você for, mais avantajado, melhor você consegue lidar com as adversidades nesse sentido. É possível ficar sem comida e sem água.
Acho que foi isso que levou ao aumento do tamanho desse aqui. Nem todos concordam com a teoria de Fortelius, mas não há dúvida que, de algum jeito, o Paraceratherium evoluiu. E ele deve ter consumido grandes quantidades de vegetação todos os dias. Para conseguir comida suficiente, ele precisava percorrer mais de 100 de quilômetros quadrados. Essa pode ter sido a razão para o desenvolvimento da coisa mais incrível sobre este animal impressionante: seus pés. O especialista em biomecânica John Hutchinson analisou os ossos dos pés do Paraceratherium e produziu um modelo em 3D. Ele se surpreendeu com o fato de que eles se pareciam demais com os de outro gigante da atualidade, o rinoceronte. Na verdade, com apenas 1/6 do seu tamanho, o rinoceronte é o parente mais próximo do Paraceratherium. E a pesquisa de Hutchinson mostra que, em termos de tamanho e peso, seus pés deviam suportar cargas muito pesadas. Nos rinocerontes, a pressão dos seus pés são muito mais altas do que a de um cavalo, um ser humano ou até um elefante. Os rinocerontes atualmente já estão vivendo no limite em termos de pressão nos pés, e o Paraceratherium parece ter levado isso além do limite. Nos pés dos rinocerontes e de seu primo antigo, existem 3 unhas gigantescas parecidas com cascos. Existe também uma almofada projetada principalmente para servir de amortecedor de impacto. O pé do Paraceratherium é proporcionalmente mais fino do que a do rinoceronte, o que significa que ele tinha que suportar ainda mais estresse. Meus cálculos sugerem que o Paraceratherium deve ter suportado cerca de 50% mais pressão em seus pés que o rinoceronte. Na verdade, este foi o mamífero mais pesado que já andou sobre a Terra, e os cálculos de John sugerem um fato extraordinário. O Paraceratherium deve ter posto mais pressão sobre seus pés do que a banda de rodagem de um tanque colocaria no chão, e isso é bem surpreendente. Este foi o maior mamífero terrestre de todos, e com pegadas assim pesadas, era aconselhável ficar longe de seu caminho. Até agora, já vimos uma libélula assassina do tamanho de um falcão. Uma ave gigantesca do tamanho de um avião. E um mega mamífero com 2 vezes o tamanho de um elefante africano. Mas a seguir, vem uma fera ainda maior que conseguia se lançar em direção aos céus. Isto é o mais próximo que a Terra ficou de um dragão alado de verdade. 70 milhões de anos atrás, enquanto os dinossauros dominavam a Terra, os céus eram dominados pelos pterossauros. Seu nome significa lagarto alado. E o paleontólogo Gareth Dyke já passou 10 anos de sua vida caçando-os. Os pterossauros são interessantes porque eles são o primeiro grupo de vertebrados a desenvolver voo motorizado, antes dos pássaros e morcegos. A caçada o trouxe à Romênia. Região da Transilvânia é conhecida como o lar do monstro lendário Drácula. Há 70 milhões de anos, o clima nessa região era muito diferente. Grandes ilhas em um mar tropical com vegetação exuberante, muitos animais e plantas e temperaturas bem altas. Não dava para ser mais diferente do que é hoje. Estes penhascos de arenito vermelho guardam um grande número de fósseis. Conforme a rocha sofre com a erosão, cada vez mais coisas são reveladas. Temos aqui alguns ossos de pterossauros que recolhemos nessa região nos últimos anos. Este aqui, por exemplo, tem cerca de 6 centímetros de comprimento, então ele pode ter pertencido a um animal com uma asa de 2 metros.
o tamanho médio de um pterossauro, ou o que acreditamos ser um tamanho médio. Porém, em 2008, os colegas de Gareth desceram os penhascos e descobriram algo extraordinário. Essa próxima vértebra é da mesma parte do pescoço de um pterossauro gigante. É pequena, bastante robusta, mas gigantesca se comparada a uma vértebra de pterossauro de tamanho normal que a gente vê aqui. Notem a diferença. E a gente vê imediatamente que estamos diante de animais de proporções gigantescas. Quando o osso do pescoço foi inserido no modelo de esqueleto do pterossauro, ficou claro que este era um dos maiores membros da família dos pterossauros já descobertos, comparado aos espécimes gigantescos encontrados nos Estados Unidos. Com até 5 metros de altura, esses pterossauros enormes poderiam ser até 3 vezes mais altos que um ser humano. Alto bastante para olhar nos olhos de uma girafa. Seus membros dianteiros também eram asas enormes que, quando abertas, poderiam alcançar 11 metros de lado a lado, o mesmo que um jato Lear moderno. Seu bico media mais de 1,5 metros de comprimento, perfeitamente adaptado para caçar outros animais. E nenhuma outra criatura viva já teve maior envergadura de asa. Enquanto parece óbvio que pterossauros gigantes voavam, eles são tão grandes que especialistas não conseguiam entender como eles saíam do chão. Já sabemos que o Pelagornis, com seus 7,30 metros de envergadura de asa, era enorme e mesmo assim conseguia voar. A dificuldade de sair do chão com esse tamanho impediu que aves voadoras ficassem ainda maiores. Então, como um pterossauro de 250 quilos e 11 metros de envergadura decola? O especialista em biomecânica de voo Mike Habib decidiu descobrir isso. Ele estuda os ossos de um pterossauro gigante, em especial o Quetzalcoatlus. Descoberta no Texas, esta espécie é similar àquela descoberta na Transilvânia. Mike focou sua atenção na asa do pterossauro. Esse aqui é o esqueleto de um Quetzalcoatlus. A gente pode ver os ossos enormes da asa dele. Esse aqui é chamado de húmero, é o osso do antebraço. Mike conduziu uma análise forense dos ossos. Eu usei uma máquina de ressonância e descobri que a maioria dos ossos da asa é muito oca. A parede óssea tem apenas 3 milímetros de espessura, quase todo preenchido por ar. Isso torna o esqueleto bem leve, mas por dentro do osso do antebraço, uma estrutura interna densa reforça o osso, principalmente perto do ombro, e isso não é algo que se veja na asa de uma ave. Este osso é muito mais forte do que necessário para voar. Mais forte ainda do que necessário para andar. Então, por que o pterossauro precisaria de membros posteriores tão fortes? Mike notou outra pista. Um sulco gigantesco no osso. Isso pode significar apenas uma coisa: um tendão enorme. Um tendão gigantesco correria aqui por dentro, ao longo da ranhura aqui, e depois envolveria a articulação da asa. E acabaria ali, na ponta da asa. Ele devia ter a espessura da circunferência do meu punho. O super tamanho desse tendão levou Mike a uma única teoria. Os pterossauros estavam usando a capacidade elástica do tendão para se ejetarem no ar. Os tendões e os músculos presos a eles têm uma certa quantidade de viscosidade. É possível distendê-los e depois retraí-los basicamente como uma besta gigantesca. Mike usou o esqueleto para ver como isso poderia acontecer. Um pterossauro gigantesco como esse, para decolar, começaria se encolhendo sobre as pernas traseiras e depois ele liberaria as pernas primeiro e saltaria sobre as asas enormes. E depois ele sairia do solo usando toda a energia estocada e se ejetaria o mais depressa possível para o ar. Existe ainda uma criatura viva que usa esse tipo de lançamento grandioso. É fácil de se ver quando a gente observa um morcego vampiro decolar.
Porém, morcegos vampiros pesam apenas 56 gramas. Então, será que o mesmo princípio funciona na escala de um pterossauro gigante? Mike veio a um campo de tiro local para descobrir. Temos aqui uma besta moderna e ela é uma maneira muito eficaz de se discutir pterossauros. Os pterossauros gigantes esticariam seus tendões agachando, e a fase do agachamento seria mais lenta do que a fase do lançamento, então ele recolhe energia lentamente e a libera rapidamente. Então eu vou recolher energia aqui devagar e com calma. Veja que os membros da besta estão vergando. É a energia sendo armazenada com a flexão dos membros. Tem muita energia aqui. E quando eu soltar para libertar a flecha, ela vai sair muito, muito depressa. Esta besta armazena tanta energia que ela pode disparar uma flecha a cerca de 351 km por hora. Nossa, tem muita energia nessa besta. Ela não tem muito coice, porque é bem desenhada, mas dá pra ver que a flecha sai bem depressa. A besta pode disparar esta flecha leve a centenas de metros pelo ar. Até que não foi tão ruim. Mas como esses mecanismos se comparam a um pterossauro de 250 quilos? Ao armazenar essa energia no gigantesco tendão, os pterossauros gigantes conseguiam decolar como um foguete, lançando uma massa similar à de um urso cinzento no ar em menos de meio segundo. Mike calcula que os pterossauros só precisavam ficar a 1,80 m do chão. Isso lhes daria espaço suficiente para desfraldar as asas enormes e batê-las pela primeira vez. Depois, quando estavam voando, exatamente igual às aves gigantescas, eles planavam. Esses gigantes foram as maiores criaturas voadoras que já existiram. Mas eles não teriam sido páreo para o próximo animal em nossa lista. Uma cobra de tamanho impressionante. Esta é a história de uma criatura que parece pertencer a um filme B de Hollywood. Ela começa em 2004, na região de Cerrejón, na Colômbia. Uma enorme operação de mineração expôs uma floresta fossilizada datada de uma época pouco depois da extinção dos dinossauros. O paleontólogo Jonathan Block liderou uma expedição até o sítio. Ele retornou com algo extraordinário. Foi isso que encontramos. Essa é reconhecidamente uma vértebra. Quando nós a descobrimos, achamos que talvez fosse uma vértebra de um crocodilo. Mas não era uma vértebra de crocodilo. John havia identificado a vértebra da maior cobra que já andou na Terra. A Titanoboa. Essa é a maior vértebra de uma espinha dorsal de 5 metros de uma sucuri, que é a maior cobra viva atualmente. Quando comparamos a vértebra da sucuri com o fóssil de 60 milhões de anos, o verdadeiro tamanho da Titanoboa fica bem claro. Essa comparação é incrivelmente dramática. Isso ainda me tira o fôlego. Usando a anatomia das cobras gigantescas da atualidade como guia, a equipe de Block começou a reconstrução do esqueleto da Titanoboa, montando os fragmentos. Eles chamaram o especialista em fósseis de cobras, Jason Head, para checar as descobertas. Os números que a gente foi obtendo eram tão incríveis em termos de peso, comprimento e circunferência que fiquei desconfiado de que estávamos fazendo as contas errado. Com 80 centímetros de circunferência, a Titanoboa ia ter problemas para entrar pela porta da frente da sua casa. Pesando mais de 1 tonelada, ela seria 4 vezes mais pesada que as maiores cobras vivas atualmente.
E com quase 14 metros, ela seria mais comprida que um ônibus escolar americano. Então estamos vendo a mandíbula inferior, que deveria ser assim, comprida, cerca de 4 vezes o tamanho de uma piton gigante atual. A titanoboa conseguiria abrir sua boca o suficiente para que eu e você ficássemos em pé dentro dela. Certo. Fica claro que esta cobra era simplesmente grande demais para viver na Terra. Por ser uma cobra grande demais, deve ter tido problemas para sustentar o seu próprio peso. Esse animal provavelmente deve ter passado a maior parte, se não todo o tempo, na água. E deve ter encontrado muitas presas por lá. Em seu ecossistema, a titanoboa viveu como os crocodilianos gigantes, as tartarugas gigantes e peixes gigantescos, e ela provavelmente comeu todos eles. Faz uns 60 milhões de anos que a titanoboa foi extinta, então é um pouco difícil encontrar uma hoje. Mas mais uma vez, os especialistas podem usar as cobras de hoje para chegar mais perto. Esta é a piton reticulada, a espécie mais comprida que existe atualmente. Elas são as parentes mais próximas vivas da titanoboa, e grande parte da sua anatomia é similar à titanoboa. A partir disso, inferimos comportamentos muito similares. A constrição, emboscada, predação em ambientes aquáticos. Neste momento, em nossa entrevista, Goldie, a piton, resolve contrair seus músculos. Assim tá melhor. Esta não é uma tentativa em tratar Jason como presa. É simplesmente seu movimento normal. Ela ainda tá de bom humor. Mas quando for caçar de verdade, ela vai ser implacável. Quando as boas e as pitons constringem sua presa, elas estão pondo muita pressão no sistema circulatório da presa, que acabam induzindo um ataque do coração. Elas conseguem parar o coração espremendo bem forte. Sabe-se que as cobras constringem a 1724 bar. Aplicado por uma cobra do tamanho da titanoboa, isso seria suficiente para esmagar algo grande como um rinoceronte. Para descobrir como é esse tipo de força, o especialista em cobra Rhys Jones está fazendo um pequeno teste, usando uma reunião de maquinário pesado. Temos uma experiência preparada que vai nos ajudar a tentar visualizar exatamente o tipo de força necessária para superar essas presas. Então, temos um caminhão enorme que está parado bem aqui. E esta corda amarela aqui representa a nossa cobra e ela faz, como podem ver, 2 voltas aqui ao redor do barril de óleo. E o barril de óleo representa a presa. E ele está cheio de água e está lacrado. Será necessária muita pressão para conseguir esmagar isso. Então vamos precisar de muita força aqui. Temos um trator de 7 toneladas com um motor de 190 cavalos de força. Isto contra um barril lacrado vai ser um teste duro. Quando o trator começa a se mover, a pressão ultrapassa 1724 bar. Essa é a pressão da maior cobra atualmente. Mas a titanoboa possuía 4 vezes a massa muscular. E as estimativas dizem que ela conseguia aplicar forças esmagadoras de até 7.584 bar. A mesma pressão como se tivesse um caminhão de 8 toneladas estacionado no seu peito. Olha só, ela espremeu isso com muita facilidade, como se fosse um brinquedo. Que incrível! Acho que a nossa cobra realmente conseguiu, não é? Foram necessários apenas 3.792 bar para esmagar o barril. Metade do que a titanoboa poderia ter usado. Mais do que o suficiente para retirar a vida de um ser vivo. Olha só o estrago no barril de óleo. Você consegue imaginar esse tipo de pressão sobre os seus ossos? O ser humano aqui não duraria 2 segundos. A força esmagadora fenomenal da titanoboa a tornou a predadora máxima na Terra durante 10 milhões de anos. A titanoboa foi a maior cobra da história da Terra.
quase o dobro da envergadura da asa da maior ave voadora. E quase 3 metros mais comprida que a envergadura da maior criatura voadora. Mas por maior que este predador fosse, o que vem a seguir é um animal ainda maior e mais assustador. À primeira vista, este animal parece uma mistura de tartaruga gigante com um mega crocodilo. Mas o que este monstro marinho do tamanho de um submarino realmente era, e como ele se tornou um predador máximo, se tornou um mistério de 100 milhões de anos. Em 2003, novas provas surgiram na costa sul do Reino Unido. Se você estiver procurando fósseis, a costa jurássica de Dorset é um dos sítios mais férteis do mundo. Kevin Sheehan vem aqui há mais de 40 anos. Eu vi 3 pedaços que achei que era madeira fossilizada e eu fiquei muito animado porque pensei, uau, deve ter mais disso. E depois foi a maior felicidade, tinha um pedaço enorme de osso preso. Até parecia que um meteorito tinha colidido contra o penhasco. Incrustados no penhasco havia dezenas de peças de fósseis. Quando montados, eles formaram algo incrível. O crânio mais completo já descoberto de um pliossauro. O paleontólogo Richard Forrest é especialista nesses monstros antigos. Esta é uma máquina mortífera gigantesca. Este pliossauro era um predador máximo. Ele estava no topo da pirâmide. Ele era basicamente um animal grande e poderoso que devastava qualquer coisa no seu caminho. É um animal incrível. O maior pliossauro conhecido tinha barbatanas de quase 3 metros de comprimento. Isso é como um jogador de basquete completamente esticado. Se ele nadasse em águas atuais, teria quase 14 metros, ou seja, maior que um barco patrulha da Marinha. Em termos de peso, seriam necessários cerca de 44 carros compactos para equilibrar um pliossauro. O maior mordedor vivo atualmente é o crocodilo de água salgada, com uma força de mordida de quase 2 toneladas. Pliossauro tinha uma mordida quase 10 vezes mais forte. Ele era o T-Rex do oceano. Temos estes grandes dentes na frente. Ele agarrava a presa com eles, depois levava um pouco para trás, onde há outro conjunto de dentes, e estes são os que cortavam a presa em pedaços. Depois temos estes dentes que estão virados para trás. Então, quando a presa chegava aqui, não tinha mais saída. Mas isso deixa algumas dúvidas. Se você vai morder alguma coisa, precisa conseguir pegá-la antes. Então, como um predador de quase 14 metros, do tamanho de um container comercial de navio, persegue sua presa? O segredo deve estar em suas 4 barbatanas do tamanho de um barco. A melhor comparação atual com a barbatana de um pliossauro pertence a uma criatura muito menos assustadora. Os pinguins podem parecer engraçados quando eles andam na terra, mas embaixo d'água eles parecem foguetes, zumbindo por lá a cerca de 32 km por hora. O especialista em biomecânica Flávio Noca está tentando entender como eles alcançam velocidades extraordinárias. Usando uma câmera de alta velocidade, ele filma pinguins se movendo embaixo d'água. Essa câmera é capaz de capturar até 12.000 imagens por segundo. Isso significa que cada detalhe mínimo do movimento da barbatana é capturado. O filme de Flávio revela que os pinguins não estão nadando com suas barbatanas. Eles as batem como uma ave. Eles estão voando dentro d'água. E ao sacudirem as asas enquanto batem, os pinguins conseguem se impulsionar para frente na subida, como também na descida, o que é algo que as aves aéreas não conseguem fazer. O pliossauro não tinha 2, mas 4 barbatanas, e elas eram gigantescas. Tudo indica que este mega monstro não era apenas o maior,
mas também um dos predadores mais rápidos no oceano. O engenheiro aeroespacial Luke Muscut está investigando como eles se moviam. Usando raio-x de fósseis, Luke recriou um par de barbatanas de pliossauros que ele chama de asas. Os pliossauros eram bons nadadores. E o objetivo do jogo é caçar a presa e, para isso, é preciso ser rápido, é preciso ter um bom impulso e uma aceleração alta. Ao suspender as asas em um tanque, ele está tentando determinar como as asas frontais e traseiras trabalham juntas para impulsionar o pliossauro. Corantes azul e vermelho revelam como cada asa se move na água. Luke move as asas juntas de maneiras diferentes e registra a quantidade de propulsão gerada. Ele nota que certos movimentos têm um efeito extraordinário na asa traseira. Então, resultados iniciais sugerem que a asa traseira consegue produzir um impulso cerca de 50% mais alto que a asa operando sozinha. Ao utilizar o curso da asa frontal, os pliossauros conseguiam gerar 2,5 vezes o impulso que ele conseguiria com apenas um par de asas. E é assim que este mega animal ganhava aceleração repentina e tremenda. Sua presa não tinha chance. O pliossauro é só o mais recente em nossa lista de maiores animais do mundo. Até agora revelamos a libélula gigante, o maior inseto na história da Terra. A Pelagornis, a maior ave voadora. O Paraceratherium, o maior mamífero a andar na Terra. O gigantesco Pterossauro, a maior criatura voadora. A Titanoboa, a maior cobra conhecida em todos os tempos. E o Pliossauro, o maior réptil marinho predador do mundo. Mas a seguir, um dinossauro bizarro que vai vencer a todos. Novas descobertas sobre um dos dinossauros mais estranhos estão reescrevendo os livros escolares. Um dinossauro monstruoso com dentes ferozes e garras quase tão grandes quanto um braço humano. Estamos falando de algo com um comprimento enorme que poderia retalhar você com um golpe. E uma vela dorsal espinhosa. Os espinhos são mais altos que uma pessoa. De vez em quando, nós nos deparamos com dinossauros muito esquisitos. No meu livro, é o dinossauro mais esquisito que existe. O paleontólogo Nizar Ibrahim esteve em uma expedição no deserto do Saara, no Marrocos, em 2013. Quando ele viu os ossos do animal, soube que havia descoberto algo especial. Este era um espinossauro, ou lagarto-espinho. Ele viveu há 100 milhões de anos. Tudo sobre o espinossauro é grande. Se você o visse na sua frente, você diria: uau, ele é um grande predador. A vela dorsal espinhosa de 2 metros mostra que o espinossauro era 2 vezes mais alto que um humano. Com 15 metros de comprimento do nariz à cauda, ele é 3 metros mais comprido que os T-Rexes. Ele era tão grande quanto um caminhão de bombeiros. E pesando 22 toneladas, este é o maior predador a andar pela Terra. Mas o espinossauro não era o único dinossauro perigoso do pedaço. 100 milhões de anos atrás, este deserto era um vasto sistema de rios, repleto de outros predadores gigantescos. Eu chamo aquilo de Rio de Gigantes porque era o lar de peixes gigantes, répteis voadores gigantes e vários dinossauros predadores do tamanho do T-Rex. Esse talvez tenha sido o lugar mais perigoso do nosso planeta. O local estava lotado de todos esses predadores a ponto de se perguntar como que eles sobreviviam. Existia herbívoros para sustentar tantos predadores? Era um mistério.
Com tão poucos dinossauros comedores de plantas para servir de alimento, o que tornava possível a sobrevivência do espinossauro aqui e sua transformação no maior predador de todos. Conforme Nizar e sua equipe analisavam os ossos, eles começaram a encontrar pistas. Características estranhas que destacam este predador dos outros dinossauros, como o T-Rex. Esse animal não se parecia em nada com o T-Rex ou outros dinossauros predadores. Era como trabalhar em um alien vindo do espaço sideral. Para começar, os dentes tinham um formato incomum. O espinossauro agarrava a presa e a segurava com suas mandíbulas enormes, com dentes longos e cônicos. Esses dentes eram ótimos para agarrar presas escorregadias. Com mais de 1,5 metro de comprimento, essas mandíbulas eram capazes de engolir presas do tamanho de uma pessoa inteira. Depois, Nizar notou que para um dinossauro predador, os membros frontais eram extraordinariamente longos. Embora nem todos os especialistas concordem, Nizar acredita que o espinossauro pode até ter andado com eles. E os pés traseiros eram igualmente estranhos. Agora, os pés do espinossauro são realmente esquisitos. Normalmente, em dinossauros predatórios, as garras seriam recurvadas para agarrar presas e prendê-las no solo. No espinossauro, as garras são quase chatas e são bem largas. Elas quase se parecem com um remo e eu acho que é muito provável que os pés do espinossauro eram palmados, como os das aves e dos crocodilos. Isso tem mais a ver com remar e nadar do que correr na terra. Tudo apontava para uma direção. Parecia com uma fera que nadava e caçava na água. Este era um dinossauro que estava fazendo algo que nenhum outro predador estava adaptado para fazer. Esse é um monstro do rio. Esta foi uma descoberta extraordinária. Ela sugeria que o espinossauro caçava peixes, dando-lhe uma vantagem sobre os outros dinossauros predadores. Mas se o espinossauro estava nadando, como ele caçava? Como algo assim tão maciço e de tamanho monstruoso caçava peixes que se moviam tão depressa? Para descobrir isso, a equipe escaneou os ossos. Um tomógrafo permitiu que os cientistas registrassem os fósseis em 3D e vissem dentro deles. De repente, o crânio de outro espinossauro começou a revelar mais segredos. Essa é a ponta do focinho de um espinossauro. Então, quando a gente olha a parte externa do focinho, a gente tem todas essas aberturas e isso não é comum. O tomógrafo revelou que dentro do crânio, uma complexa rede de tubos corre dos furos diretamente para o cérebro. É realmente uma rede de aberturas. E fica claro que há algo acontecendo ali. Deve haver algum tipo de função sensorial. Aquilo fez Nizar se lembrar de alguns dos predadores mais mortais de hoje. Os crocodilos. Os crocodilos e os alligators têm furos similares em seus focinhos. Eles são chamados de foramina. E durante anos, eles também confundiram os especialistas. A neurobióloga Daphne Soares resolveu descobrir a finalidade deles. Nossa, como vocês podem ver, esses animais são realmente bem adaptados para viverem na água. Daphne criou uma experiência em comum. Ela colocou alligators jovens em um tanque, bloqueou a foramina em seus focinhos e depois apagou as luzes. Deixei os animais em completa escuridão para que eles não consigam ver e suas orelhas cobertas para que eles não consigam ouvir. Depois, para imitar o movimento de pequenas presas caindo na água, Daphne usou gotas d'água. E estou usando pingos de água porque eles não têm cheiro de nada. Com todos os seus sentidos neutralizados, os alligators não reagem. Então Daphne desbloqueia apenas os furos do focinho e repete os pingos na água.
A experiência de Daphne revela que as aberturas no focinho do alligator escondem sensores de pressão que conseguem perceber os menores movimentos na água. Este super sentido dá aos alligators uma velocidade de reação incrível de 5 centésimos de segundo, tão rápido quanto a troca de marcha de um Lamborghini. Os furos no focinho do crânio do espinossauro provavelmente guardavam sensores de pressão similares. Este é um super sentido que permitiu ao espinossauro se tornar um predador máximo. Dá para imaginar um espinossauro mergulhando suas mandíbulas enormes na água e detectando movimentos e depois capturando presas. Este super sentido e a habilidade de caçar na água e em terra transformaram o espinossauro no maior predador a ter andado sobre a terra. Mas a seguir, o próximo animal gigante é o maior super predador de todos os tempos. Habitando os oceanos entre 16 e 3 milhões de anos atrás, o maior super predador de todos, o Megalodon. O nome significa dente grande, e parece que ele foi o tubarão mais voraz de todos. Não havia nada que ficasse a salvo do Megalodon. Se ele conseguisse pegar, ele matava. Muita coisa sobre este gigante se mantém em mistério. Mas novas pistas estão surgindo no Panamá, América Central. Exatamente em uma jazida de cimento. Aqui, escavadeiras gigantes estão cavando o leito de uma faixa costeira antiga. 10 milhões de anos atrás, essa área estava coberta de água. Sabemos disso por causa dos tipos de fósseis que encontramos aqui. Por exemplo, encontramos várias dessas conchas que são típicas de áreas onde a maré é rasa. Entretanto, além das conchas, a paleobióloga Catalina Pimento também está encontrando dentes de Megalodon. E existe algo estranho neles. Os dentes de Megalodon que encontramos aqui são muito pequenos em relação aos megalodons típicos que encontramos em outros lugares. Eu sei disso por causa do formato específico. Eles são triangulares e bem simétricos, mas o mais importante são as serrilhas que eles têm nas bordas. Existe apenas uma conclusão lógica. A razão é que a maioria deles era de bebês e jovens. Catalina fez uma descoberta impressionante. A primeira prova de um local de reprodução de Megalodon. Esta área aqui é o primeiro viveiro de Megalodon. Mas mesmo entre essas espécimes bebês, o tamanho extraordinário dos Megalodons era surpreendente. Os dentes dos bebês eram tão grandes quanto os dos perigosos e gigantescos tubarões brancos adultos. Este é um dente de Megalodon bebê, e este é o de um tubarão branco adulto. Dá pra ver aqui que o bebê Megalodon era tão grande quanto um tubarão branco adulto. Então imagine que quando eles nasciam, esses bebês eram enormes. O fato de que Catalina teve de tirar suas deduções usando dentes apenas não é incomum. De fato, quase tudo o que os especialistas sabem sobre o Megalodon vem a partir da observação de seus dentes. Não encontramos esqueletos de Megalodon porque, assim como os tubarões vivos, eles eram feitos de cartilagem. E depois que o tubarão morre, a cartilagem se desintegra. Mas nós achamos os dentes, e podemos usar os dentes para recriar a aparência das mandíbulas quando o Megalodon estava vivo. O que elas nos dizem é que um Megalodon adulto era gigantesco. Só as mandíbulas mediam 2 metros e 10 centímetros, altas o suficiente para engolir uma pessoa. Pesando incríveis 100 toneladas, ele era 100 vezes mais pesado que um tubarão branco médio. E com 18 metros, ele possuía o comprimento de um caminhão articulado. E nessa mandíbula, cerca de 250 dentes alinhados em várias fileiras, com bordas serrilhadas como uma faca de churrasco. Esses dentes são muito poderosos. Vejam só esses músculos enormes que esse animal tinha que usar para fechar essas mandíbulas. Eles poderiam desmembrar qualquer animal que vivia na Terra naquela época.
E Stephen tem prova de como estas mandíbulas lidavam com a presa. Nós sabemos pelo tamanho e pela forma desse osso que ele é uma vértebra da cauda de um golfinho. Ele fica bem embaixo. Existem esses entalhes profundos nos dois lados. A única maneira que esse fóssil poderia ter esses entalhes profundos seria a partir de uma mordida potente de um megalodon. Então, se olharmos bem para esse dente, quando a mandíbula superior se trava, força a vértebra para baixo e dentro da cunha entre os dois dentes paralelos, perfurando profundamente o osso com tamanha força que deve ter cortado a cauda fora. Tudo aponta para uma mordida impressionantemente forte. E quem decidiu calcular exatamente essa força é o especialista em biomecânica, Dan Huber. Dan começa com uma tomografia do crânio de um tubarão branco atual. Depois que a cabeça é escaneada, podemos criar um modelo de computador dela. Dá para ver as mandíbulas inferiores e superiores aqui, e então podemos inserir músculos virtuais nelas e fazer a simulação para descobrir o quão forte ela é. Depois, Dan calcula o tamanho do megalodon. E se aplicarmos esses números ao que achamos ser o maior megalodon que já existiu, podemos concluir que a força da sua mordida posterior era de cerca de 18.500 kg. É mais ou menos o peso de um caminhão de lixo pressionando nos dentes traseiros. Então, como seria a força de uma mordida assim em ação? Para descobrir isso, Dan vai sair em uma missão. Ele vai se juntar à brigada de incêndio de Tampa, na Flórida. E vai usar uma peça do kit que eles usam para cortar carros acidentados e salvar as vítimas. As mandíbulas salva-vidas. É bem leve e facilmente manuseável. Será que essa coisa vai conseguir gerar 18.500 quilos de força? Isso mesmo, Dan. Então ela não terá problema algum quando precisarmos cortar carros. É bem similar ao que podemos imaginar no nosso tubarão antigo, o Megalodon. Vamos ver o que essa coisa consegue fazer. Muito bem, vamos lá. Primeiro, Dan tenta usar a ferramenta em um osso de vaca. Algo parecido com o que o Megalodon mastigaria. Prossiga. Viram só? Dividiu essa coisa no meio sem problema. A seguir, vem o carro. A ferramenta consegue aplicar o mesmo tipo de força na mordida que um Megalodon, só que bem mais devagar. O Megalodon era capaz de morder um carro em um piscar de olhos. Com isso sabemos que o Megalodon conseguia rasgar baleias antigas, destruir tartarugas antigas e aparentemente ele poderia até rasgar esse carro. O Megalodon foi o maior predador que já existiu e a força de sua mordida era a maior que já houve de qualquer animal na história do planeta. O Megalodon supera todos os outros superpredadores. Ele possuía 1,5 vezes o comprimento da Titanoboa. Tinha o dobro de massa do Pliossauro. E faria um espinossauro parecer anão. Porém, apesar deste tubarão gigante ter sido o maior superpredador de todos, ele partilhou o oceano com algo muito, muito maior. Elas são as maiores criaturas vivas do planeta e as mais pesadas da história. Movidas por caudas enormes, elas passam grande parte de seu tempo nas profundezas dos oceanos. Mas todos os anos, durante o verão, as baleias azuis aparecem em águas próximas a Los Angeles. Para o ecologista Harry Friedland, esta é uma oportunidade imperdível para estudá-las.
A gente consegue se aproximar delas e ver o quanto elas são grandes. A gente começa a lembrar como uma pessoa em um barco pequeno se sente ao lado dessa baleia enorme. É assustador, sabia? Elas são imensas. Seus números são imponentes. As baleias são tão grandes comparadas a uma pessoa que 90 de nós caberíamos em sua cauda apenas. Seu peso de cerca de 200 toneladas equivale a 30 vezes o peso de um elefante africano. E seus 30 metros é o mesmo comprimento de um Boeing 737. Então, como um mamífero ficou tão grande? Só quando uma baleia aparece morta na praia é que os cientistas têm a chance de realmente estudar a sua anatomia. Agora estamos dentro da caixa torácica da baleia e de cada lado aqui das duas costelas estariam os pulmões. Temos o coração, temos o estômago. Um coração do tamanho de um carro está conectado a 1,5 milhão de quilômetros de vasos sanguíneos, suficientes para ir e voltar da Lua 2 vezes. Mas existe uma característica que supera todas as outras: a boca. Ao invés de caçar um animal grande, as baleias azuis usam suas bocas enormes para capturar cardumes inteiros de uma só vez. Elas se alimentam de um pequeno crustáceo parecido com um camarão, chamado krill. Muitas pessoas acham incrível que o maior animal que já existiu se alimente de um animal tão pequeno. Mas nenhuma baleia azul pensa, olha, é um krill, acho que vou pegar um. Elas estão sempre tentando encontrar cardumes enormes e densos de krill. E a presa para uma baleia azul não é apenas um deles, mas milhares e dezenas de milhares deles. Embora a garganta das baleias seja tão pequena que ela engasgaria com um filão de pão, sua boca consegue captar 220 toneladas de água de uma só vez. Para uma comparação aproximada, teríamos de olhar para algo como isso: o DC-10, um avião comercial especialmente modificado. Os assentos dos passageiros foram trocados por um tanque de água enorme. Este é o maior navio cisterna voador do mundo. Ele carrega 44 mil litros de líquido, o que dá aproximadamente o tamanho de qualquer outro avião. É espetacular. Usado para lutar contra incêndios em florestas, o DC-10 descarrega água suficiente para cobrir a extensão de 10 campos de uma só vez. Mas uma baleia azul recolhe 4 vezes essa quantidade de água em um único bocado. Temos orgulho desta máquina, mas se a baleia pudesse voar, ela estaria contratada, porque é 4 vezes maior. A cada vez que ela abre a boca, ela dobra seu peso. E o que vem a seguir é uma das operações mais esquisitas do mundo natural. Quando a baleia abre a boca para se alimentar, a água empurra a sua língua do tamanho de um elefante até quase o umbigo. A língua é super flexível e se expande, revestindo a boca e criando um enorme saco cheio de água e krill. Depois, com a boca fechada, a baleia força a língua para frente como um pistão. Ela força a água para fora através de uma espécie de grelha, chamada de barba, até que apenas o krill fique do lado de dentro. A energia exigida para realizar esta manobra é colossal. Na verdade, em um único dia, as baleias azuis gastam até 3 milhões de calorias, o equivalente a 10 mil hambúrgueres. Como uma criatura que queima essa quantidade de energia consegue encontrar comida suficiente para se tornar assim tão gigante? A resposta deve estar em como elas caçam. Porém, já que as baleias caçam krill a centenas de metros embaixo d'água, foi quase impossível testemunhar o seu comportamento. Até agora. Harry Friedland está usando um identificador que permite que ele espione as baleias até mesmo quando elas estão bem abaixo da superfície. Ele contém uma câmera e detectores de movimento como aqueles encontrados em smartphones.
Ele só precisa prendê-lo em uma baleia de 200 toneladas. A gente sempre fica meio nervoso quando se aproxima delas. São animais selvagens, então nunca se sabe como elas vão reagir. Harry se posiciona. Identificador instalado. A baleia desaparece nas profundezas e Harry retorna para a base para rastreá-la em seu computador. Conforme ele traça a posição da baleia em 3D, ele nota algo extraordinário. É muito emocionante. Até agora, nós achávamos que elas apenas cruzavam a água, ingerindo esses bocados, subindo em linha reta. Mas notamos que ela mergulha para as profundezas e que depois faz esses giros de 360 graus. E esta manobra era algo que não achávamos que um animal tão grande conseguiria fazer. Imagens da câmera revelam que a baleia rola pouco antes de abrir a boca para se alimentar. Este é o mecanismo que faz com que elas sejam tão grandes. Se você for uma baleia, seus olhos estão na lateral da cabeça. Elas não têm visão binocular como nós, que conseguimos ver diretamente para frente. Então, para que este animal consiga ver a sua presa na sua frente, ele precisa rolar o seu corpo para aumentar a quantidade de comida que ele pega e limita a quantidade de energia que ele usa para fazer isso. Longe de apenas perseguir o Krill como se fosse uma jamanta das profundezas de 200 toneladas, acaba que a baleia azul é o maior acrobata do oceano. Até agora, nós conhecemos a libélula gigante do tamanho de um falcão, uma ave do tamanho de um caça, um mamífero do tamanho de um tanque, um pterossauro do tamanho de um jato Lear, uma cobra tão comprida quanto um ônibus escolar, um assassino dos mares de quase 15 metros de comprimento, um dinossauro que supera o T-Rex, um tubarão 100 vezes mais pesado que um tubarão branco e a maior criatura a nadar nos oceanos da Terra. A baleia azul está bem perto de ser o maior animal que já existiu. Mas há um outro animal que é ainda mais comprido. E ele vai levar o título de o maior animal do mundo. Março de 2015. No sul da Argentina, na longínqua província da Patagônia, uma equipe de paleontólogos está de sobreaviso. Lúcio Ibiruku espera por este momento há meses. Dentro deste caminhão estão alguns dos maiores ossos do planeta. Isso é muito bom, eu tô muito feliz. Tá tudo aqui agora. E depois de 5 anos nos Estados Unidos sendo submetidos à análise científica, eles estão voltando para casa. Mais de 50 caixas guardam os ossos de apenas um dinossauro. Cada osso é enorme. Mas por maior que sejam, esses ossos são apenas uma pista de uma criatura que foi o maior animal, a maior fera a andar pela Terra. A trajetória até este momento começou em 2005. Lúcio fazia parte de uma equipe de paleontólogos que procurava ossos de dinossauros. Eles estavam em uma parte remota da Patagônia conhecida como Badlands. Há 75 milhões de anos aqui, essa área era completamente diferente, completamente. Mais quente, mais verde, úmida, muita vegetação e vários rios corriam aqui. As rochas antigas revelam que a área já foi o perfeito habitat para os dinossauros. Entretanto, hoje, as florestas ricas deram lugar para um deserto cruel. Conforme a equipe pesquisava o terreno, um deles se deparou com um pedaço de osso exposto.
A primeira coisa que vimos foi a parte central do fêmur. Então começamos a cavar, e continuamos a cavar, e continuamos a cavar, e a escavação não acabava nunca. Então pensamos, ok, esse é o fêmur. É enorme. Você fica olhando para esse objeto e se dá conta de que você é a primeira pessoa a ver essa coisa. Você é a primeira pessoa na história a saber sobre aquilo. Eles haviam descoberto um gigantesco osso da coxa, com mais de 1,80 m de comprimento. Então, esse é o fêmur. Esse é o osso da perna. É maior do que eu e é só um osso. Isso é incrível. É difícil imaginar, mas os ossos de um animal maior que este já haviam sido encontrados. Mas o que era extraordinário sobre esta descoberta é o quanto o esqueleto estava completo. Foram necessárias várias expedições para descobrir tudo. No final de 3 temporadas de escavação, nós tínhamos 145 ossos. E o estado deles era surpreendente. A preservação do dinossauro era muito boa. Muitos dos ossos que encontramos estão na mesma posição exata em que o dinossauro estava quando morreu. A equipe agora tinha a posse do que, na verdade, era uma cápsula do tempo que poderia revolucionar nossa compreensão da maior fera que já andou pela Terra. Ken levou os ossos para o seu laboratório na Filadélfia. Aqui, a limpeza cuidadosa, o escaneamento em 3D e o exame forense começaram a revelar como esses animais extraordinários seriam e viviam. O tamanho incrível do animal ficava aparente a cada centímetro. A escala simplesmente surpreende a imaginação. Este animal tinha 26 metros de comprimento da cabeça à cauda. Ele media 2,5 andares até o ombro. Esta era uma nova espécie de titanossauro. Um dinossauro comedor de plantas em proporções inimagináveis. Ken batizou seu titanossauro de Dreadnoughtus, o que significa sem medo de nada. O Dreadnoughtus não vai ter nada a temer em termos de predação. Eles são criaturas grandes, muito cruéis, habilidosas e vigorosas que merecem muito respeito. O Dreadnoughtus era claramente uma mina de informação para os cientistas. Mas ele guardava uma surpresa que se relaciona diretamente com o tamanho de cada um dos maiores titanossauros. Analisando os ossos, Ken começou a encontrar provas sobre a idade deste titanossauro quando ele morreu. Está vendo aqui essas células ósseas ovais grandes? Isso indica que o osso não vai mais crescer e, assim, conforme nos movemos para a borda exterior do osso, vamos notar que a textura muda e isso é o indicativo do rápido crescimento do osso. E isso só pode significar uma coisa. O Dreadnoughtus de Ken, embora muito grande, ainda não era adulto. Ele estava crescendo depressa quando morreu. 65 toneladas e ainda em crescimento, ou seja, existiam outros maiores. Não sabemos o tamanho que ele poderia alcançar. Mas então surge outra pista. O titanossauro não era como outros gigantes, o megalodon e a baleia azul. Ele não começava a sua vida com um tamanho monstruoso. O paleontólogo Gerald Grelet-Tinner descobriu uma prova extraordinária que revela a última peça do quebra-cabeça. Ele está investigando um sítio no norte da Argentina. Uma área que já foi uma paisagem árida e vulcânica. Nós estamos no topo de uma formação geotérmica. Na época dos dinossauros, esta área era um foco geotérmico, com orifícios com vaporizantes e reservatórios de água quente. Gerald encontrou provas de que os titanossauros vinham aqui para pôr seus ovos. O que temos aqui é uma ninhada de 24, 25 ovos de titanossauro.
E esse aqui provavelmente seja o maior e talvez tenha uns 20 centímetros de diâmetro. Admiravelmente, por maior que os titanossauros fossem, seus ovos eram do tamanho do ovo de um avestruz. Mas alguns tinham casca incrivelmente grossas. Como pode ver, esse aqui, por exemplo, é muito grosso. E tem cerca de 7 milímetros e é praticamente impossível quebrá-lo. Então o filhote não seria capaz de quebrar essa casca de ovo. Gerald acha que a casca começava assim grossa para proteger o embrião ali dentro das substâncias geotermais. Mas depois, essas substâncias químicas ajudavam a tornar possível para o bebê dinossauro nascer. As substâncias químicas agressivas vão correndo a casca a partir do exterior, afinando a casca do ovo até provavelmente 1,2, 1,3 milímetros, o que seria perfeitamente aceitável para o bebê quebrar. E para um ovo incubando, a opção para este local oferecia uma vantagem. Ele tinha calor constante. Porém, os bebês titanossauros tinham um grande problema. Depois de nascerem, eles não eram maiores do que gatos domésticos, o que não é nada bom para um mundo repleto de predadores famintos. Havia uma bonificação no crescimento quando se estava no cardápio, e assim eles cresciam rapidamente para ficarem protegidos da predação. E partir do tamanho de um gato até ter ossos da coxa com 2 metros de comprimento significa uma taxa de crescimento impressionante. Bebês titanossauros têm uma disparada no crescimento e essa disparada nunca parava. Eles continuavam crescendo o mais rápido que podiam. Agora deve ser possível juntar todas as pistas e montar uma imagem de como seriam essas feras. Partindo das imagens escaneadas dos ossos, Ken Lacovara trabalha em um modelo digital em 3D do Dreadnoughtus. A finalização do esqueleto significa que este modelo é bem mais preciso do que qualquer titanossauro anterior. E isto nos dá uma oportunidade incrível. Podemos pegar o modelo e aumentá-lo até chegarem aos ossos do Argentinossauro, o maior titanossauro já encontrado. Apenas uns poucos ossos do Argentinossauro foram descobertos. Então esta pode ser a melhor chance possível de preencher as lacunas e ver como a fera deveria ser. E o seu tamanho era tão grande que é preciso ver para crer. Então, um dos melhores modos para se ter uma ideia do tamanho que esse dinossauro poderia alcançar é medindo. Então, vamos começar pela cauda. Usando o esqueleto do Dreadnoughtus como guia, Lúcio define como um argentinossauro pode ter ocupado este solo. Só a sua cauda deve ter tido o comprimento de uma titanoboa com quase 14 metros. Então, essa aqui é a cauda. Somar o corpo leva Lúcio a 21 metros, mais comprido que um megalodon. Aqui temos a cauda e o corpo e agora o pescoço. O pescoço e a cabeça mais de 18 metros, levando a um total de quase 40 metros. Isso é maior que a baleia azul e o Paraceratherium juntos. Com todas as peças no lugar, é hora de revelar o maior animal que já andou na Terra. Conheça o Argentinossauro, a maior fera de todas. Da cauda até a ponta da cabeça, ele deveria medir cerca de 39,5 metros. Com 9 metros sem nem erguer sua cabeça e com um pescoço como um braço de guindaste, o maior titanossauro conhecido deve ter sido uma visão assustadora.
Da altura de quase 3 andares, uma pessoa de 1,80 m não chegaria nem aos joelhos de um argentinossauro. Com 90 toneladas, ele provavelmente pesava o mesmo que 11 T-Rexes. E com quase 40 metros da cauda até a boca, ele possuía o comprimento de um ônibus espacial. Os titanossauros eram megaversões de psaurópodes, com pescoços e caudas longas como os diplodocus. Só os seus estômagos eram do tamanho de elefantes, e apenas um pé era grande o bastante para esmagar 20 pessoas. Então, qual era o segredo para este mega tamanho? Bem, uma resposta parece estar em uma coisa sobre o titanossauro que não era colossal. Sua cabeça. Um titanossauro como o Dreadnoughtus tinha apenas uma cabeça do tamanho da de um cavalo. E isso é porque ele não mastigava a comida, apenas agarrava e a engolia. O crânio é basicamente um aspirador de plantas. Eles não têm a capacidade de mastigar. Isso significa que o titanossauro tinha a capacidade de consumir mais de 2 toneladas de vegetação todos os dias. Isso é salada para alimentar 40 mil pessoas. O Dreadnoughtus poderia ficar parado em um lugar com seu grande corpo e sem mover seu corpo. Poderia passar 1 hora ingerindo dezenas de milhares de calorias e depois, no final, ele dava 2 passos para a direita, parava novamente e começava a ingerir uma enorme quantidade de comida. Então, ele era capaz de se alimentar muito sem gastar nenhuma energia. Esta estratégia básica transformou o titanossauro em um dos mais eficientes comedores de todos os tempos e permitiu que ele alcançasse este tamanho monstruoso. E mesmo assim, por maiores que eles sejam, os especialistas estão convencidos de que escondidos por lá nas pedras estão espécimes ainda maiores a serem descobertas. Os 10 maiores animais de todos são criaturas gigantescas no topo de suas árvores evolucionárias. Feras que caçam, matam, caminham, nadam e voam e têm o tamanho que faz as outras parecerem anãs. Elas confundiram cientistas, quebraram recordes e colonizaram todos os continentes do planeta.